Olá a todos! No vídeo de hoje vou apresentar um jogo muito interessante para quem tem interesse em trabalhar com FPGAs. O nome do jogo é Turing Complete e ele é vendido na GOG por R$ 38. Ressalto que comprando na GOG você garante uma cópia legal do jogo sem DRMs. Ou seja, você pode gravar o instalador do jogo numa mídia física e guardar a cópia do instalador do jogo consigo sem depender de servidores. Esta é a tela do jogo quando ele é recém-instalado. O jogo consiste em desafios que são interligados e vão ficando mais complexos conforme o avanço do jogo. Neste nível em particular, basta você trocar o estado lógico de uma entrada e observar que a saída, por estar diretamente ligada à entrada, também trocará de estado. Esta é a primeira fase do jogo. Na segunda fase, ele apresenta uma porta lógica NAND e pede para você verificar a saída da porta lógica para as 4 combinações de entradas que ela pode receber. Basta colocar as saídas que você observou no campo de resposta, localizado na parte inferior da tela, como você pode observar. Feito isso, passamos da segunda fase do jogo. Observe que, após passarmos por esta fase, podemos usar a porta lógica NAND para resolver os próximos desafios. A terceira fase consiste em reproduzir uma porta lógica NOT. Para não dar mais spoilers, vou resolver apenas mais esta fase. Repare que usei a porta lógica NAND da fase anterior para resolver esta fase. O jogo foi feito justamente para aproveitarmos os resultados anteriores e produzirmos sistemas digitais mais complexos. Aqui podemos ver a árvore de etapas a enfrentar. Além da campanha, existe também o Sandbox Mode, que você pode desenhar, testar seus próprios designs e exportá-los para Verilog. Esta parte inicial é dedicada para aprender a lógica digital básica. Esta é a fase intermediária, que é dividida em aritmética digital e memória. Nesta parte, você conseguirá fazer um computador Turing Complete. E depois disso, você poderá explorar eventos mais complexos, que eu não vou mencionar até porque eu ainda não terminei o jogo. Vou, no vídeo de hoje, mostrar como instalar esse jogo numa máquina virtual com Arch Linux. Desta vez mostrando o processo de instalação desde o princípio. Para quem está ansioso por vídeos do Mistex, vou usar uma configuração parecida com essa para compilar os cores do Mistex. Então tudo que eu fizer aqui se aplicará aos próximos vídeos. Depois de algumas tentativas de executar o script de instalação Arch Install, finalmente chegamos na tela do script. Vou apagar o particionamento original que tinha feito para mostrar como pretendo dividir o volume virtual de 90 GB que eu fiz. Para a partição primária de boot, vamos formatar para FAT32 e escolher um setor inicial do disco com algum espaço de deslocamento. Vamos fazer a partição começar a partir do bloco de 256 KB e fazer terminá-la no bloco de 700 MB iniciais do disco.
de forma que tenhamos pouco menos de 700 MB disponíveis para o bootloader. Vamos criar outra partição, desta vez para a raiz do nosso sistema. Vamos fazer o início da partição coincidir com o final da partição anterior, colocando os 700 MB do bloco marcando o início da segunda partição, e o fim da partição em 40% do disco, que possui no total 90 GB. E a última partição para arquivos pessoais home, que ocupará a faixa de 40% até o final do disco, ou seja, 100%. Tanto a raiz quanto a home eu preferi formatar usando BTRFS. Vamos inserir os pontos de montagem das três partições. Então, como podemos ver, a partição número 1 será a boot, a número 2 será a raiz e a número 3 será a home. Vamos definir a senha de usuário root para o sistema e colocar um usuário com permissão sudo também. Vamos escolher um ambiente Gnome, mas existe uma vasta quantidade de alternativas. Vou colocar alguns pacotes iniciais para que sejam instalados antes do primeiro boot. Usar o Network Manager para gerenciar a rede no sistema e mandar o script realizar a instalação. Durante esta fase da instalação, o script formata o disco de acordo com o configurado. Feito isso, ele instala o kernel Linux e o compilador GCC, além de mais alguns pacotes essenciais. Depois disso, ele instala o restante dos pacotes, de acordo com as opções selecionadas do script, e depois instala o bootloader do sistema, que no nosso caso foi o Grub. Este processo é bastante demorado, por isso que estou acelerando o vídeo. Dito isso, basta retirar o pendrive e reiniciar a máquina virtual. Este é o primeiro boot no sistema. A ideia agora é preparar a máquina virtual para instalar o jogo Turing Complete. Infelizmente, o jogo não é distribuído para Linux, mas graças ao Wine e ao Proton, que é o fork do Wine, podemos jogá-lo numa máquina Linux, que é o que vamos fazer nesta parte do vídeo. Para isso, vamos abrir uma janela do nosso terminal Bash e instalar o Wine e o Lutris. O Lutris é opcional, mas eu recomendo com empenho sua instalação, porque ele gerencia versões diferentes do Wine de uma maneira muito amigável. Para quem, assim como eu, usa o Arch Linux, recomendo sempre olhar os pacotes disponíveis para instalação na sua página oficial. No nosso caso, estou procurando o pacote do Wine e do Lutris. Como é a primeira vez que estamos executando um comando com sudo, neste caso, para usarmos o gerenciador de pacotes Pacman, recebemos este breve aviso do sistema, dos riscos que corremos executando comandos com privilégios root. Aqui podemos ver que para instalarmos o Wine precisamos habilitar os repositórios multilib,
Para fazer isso, basta acessar o pacman.conf e descomentar as linhas do multilib em colchetes e a sua linha de baixo, como você está vendo no vídeo e como você também pode encontrar na documentação. Feito isso, basta executar o pacman novamente para instalar o Wine e o Lutris. Feita a instalação, você encontrará o Lutris disponível na janela do menu de aplicações do sistema. Vou carregar apenas para mostrar a primeira inicialização do Lutris, e na sequência vou colocar o executável do jogo da GOG. Esta é a tela inicial do Lutris. Por enquanto, estamos apenas com o Wine nativo do sistema, que foi instalado com o nosso gerenciador de pacotes Pacman. Eu precisei reiniciar a máquina virtual para colocar o executável do Turing Complete no armazenamento. Como podemos ver, aqui está o executável que a GOG disponibilizará após a compra do jogo na loja. Vamos abrir o Lutris. Neste botão podemos instalar diferentes versões do Wine. Vamos instalar a versão mais recente do Proton, para que, desta forma, tenhamos o Wine nativo e o Proton disponíveis, tanto para instalação como também para executarmos o jogo. Vamos adicionar um jogo, selecionando a opção de instalação manual. Basta preencher esses campos iniciais, colocar o executável de instalação e o diretório de trabalho. Primeiro, vou tentar instalar com o Proton que acabamos de baixar. Na primeira execução, ele solicitará a instalação do Mono para a renderização das janelas Windows no nosso sistema Linux. Como o instalador não foi exibido, vou comutar a versão Wine para nativa e tentar executar o instalador novamente. E, desta vez, como você pode ver, o instalador foi capaz de ser executado. Gostaria de lembrar que as cópias dos jogos vendidos pela GOG não possuem DRM, ou seja, você não depende de conexão com a internet para instalar o jogo. Feito isso, agora precisamos direcionar o executável do jogo não para o instalador, como fizemos anteriormente, mas sim para o executável próprio do jogo, gravado após a instalação que acabamos de fazer. Basta trocar o executável nesta janela de configuração, da entrada que criamos para o jogo. Vou comutar novamente a versão do Wine para o Proton, que é mais própria para jogos.
Como estou executando o jogo numa máquina virtual, sem aceleração de GPU dedicado, é natural que demore um pouco mais comparado a um sistema nativo com algum processamento gráfico dedicado. Mesmo assim, você notará que, apesar das travadas iniciais, o jogo, mesmo numa máquina virtual, roda tranquilo pelo online. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima!